aqui do Colégio Opção e Conhecimento. Bom dia, meus alunos, queridos alunos. Vamos continuar nossa aula de Biologia. Hoje, setor 241, data 14 de maio, caderno 13, capítulo 18, página 251. Módulo 75, Sistema Nervoso, parte 1. Considerações iniciais. Sua habilidade em perceber seu entorno, ver, ouvir e cheirar o que está ao seu redor, depende do seu sistema nervoso. Nós temos os órgãos dos sentidos, né? Que estão ligados ao sistema nervoso. Assim como a sua habilidade em reconhecer onde está e lembrar se você já esteve lá antes. Na verdade, até a sua capacidade de saber onde você está depende do seu sistema nervoso. Se suas percepções indicarem perigo, a casa está pegando fogo, sua habilidade de agir sobre essa informação também depende do seu sistema nervoso. Além de permitir que você processe a ameaça conscientemente, seu sistema nervoso desencadeia respostas involuntárias, como o aumento da frequência cardíaca e fluxo de sangue para os músculos, com o intuito de lhe ajudar a enfrentar o perigo. Todos esses processos dependem das células interconectadas que compõem o seu sistema nervoso. Qual a função, então, assim, bem ampla do sistema nervoso? Ele capta informações tanto do meio externo como do meio interno e promove o controle e a integração dos processos fisiológicos do corpo humano. Certo? Então, nós temos que verificar, estar sempre em tranquilidade para que nosso sistema nervoso possa atuar corretamente. Existe uma frase que diz assim: Deus perdoa, mas o sistema nervoso não, certo? Então, podem aparecer até doenças psicossomáticas que a gente fala, né? Coordenação das funções. Então, todas as funções que nós vimos, de gestão, circulação, excreção, respiração, certo? São coordenadas, a locomoção, movimentação, pelo sistema nervoso e pelas glândulas endócrinas, que constituem o sistema endócrino. A propagação do impulso nervoso corre atrás das células chamadas neurônios. Esse impulso pode ser comparado com pequenas correntes elétricas caminhando por fios metálicos. Então, vocês já têm uma ideia, porque a gente está estudando em física corrente elétrica, né? É um sistema de condução muito rápido, eficiente e com elevado consumo de energia. As glândulas endócrinas produzem os hormônios, substâncias distribuídas pelo sangue para os locais de ação. Os hormônios atuam modificando o funcionamento de outros órgãos do corpo. É importante ressaltar que, embora a substância mensageira seja o hormônio, o sangue tem papel destacado em sua atuação, porque é por meio da circulação, né? É por meio do sangue que ele vai levar os hormônios até o local onde eles devem agir. Se nós fizermos uma comparação do sistema nervoso com o sistema endócrino, nós ressaltamos que o primeiro tanto pode iniciar como interromper uma ação, com amplo gasto de energia, enquanto que o segundo apenas pode iniciar uma ação com pouco consumo de energia. Vamos dar uma passadinha em alguns grupos para ver como que é o sistema nervoso nesses animais, né? Então, nós vamos ver que as esponjas, elas não têm sistema nervoso. O primeiro grupo a apresentar o sistema nervoso é o grupo dos quinidários, que apresentam um sistema nervoso difuso. Então, aqui vocês têm um quinidário, né? Aqui um outro quinidário, e eles têm, então, um corpo celular, né? E todas as células estão interconectadas. Então, nós podemos fazer uma comparação da seguinte forma. Os quinidários apresentam simetria radial. A comunicação entre os neurônios é direta, neurônio com neurônio, através de pontes citoplasmáticas. E a transmissão é em várias direções. Imagine assim, que sabe aquela cerca de alambrado, que tem aqueles nozinhos e um conectado no outro? Se você der uma descarga elétrica num ponto da cerca, aquilo vai percorrer a cerca inteira. É a mesma coisa, por isso que as anêmonas, por exemplo, se você tocar num dos tentáculos da anêmona, ela já fecha tudo, certo? Porque a transmissão vai para todas, através de todos os pontos.
Já nos outros grupos que apresentam simetria bilateral, a comunicação entre os neurônios é através de sinapses. As sinapses são contíguas, elas não estão encostadas, certo? Isso nós vamos estudar depois na transmissão do impulso nervoso. E ela é unidirecional, vai sempre numa única direção. Nós vamos ver lá no neurônio, certo? Aí, o sistema nervoso nos plateumintos. Os plateumintos são o primeiro grupo a apresentar um sistema nervoso ganglionar. Ocorre uma cefalização. Então, vocês estão vendo aí na figura os gânglios cerebroides, né? E o cordão nervoso. E esses dois cordões nervosos, que vão desde a parte anterior até a posterior, são ligados por comissuras. Então, é o primeiro grupo a apresentar sistema nervoso ganglionar. Nos anelídeos. Os anelídeos têm dois cordões nervosos, como vocês podem ver aqui na figura de baixo, né? Com um par de gânglios cerebroides na região anterior e um par de gânglios em cada segmento. Porque os anelídeos, vocês viram ano passado, são animais segmentados. Eles apresentam segmentação. Então, em cada segmento, nós temos um par de gânglios, certo? Então, vocês percorrendo-se todo o corpinho do animal. Os artrópodes também possuem um sistema nervoso semelhante ao dos anelídeos, com gânglios cerebroides, que vocês estão vendo aí na figura, e dois cordões ventrais. É muito importante essa colocação, que o sistema nervoso nesses invertebrados, ele é ventral. Nos vertebrados, ele é dorsal, certo? Esse tipo de sistema é chamado sistema nervoso ganglionar. Então, muitas atividades são comandadas nos gânglios dos diversos segmentos do corpo, porque os artrópodes também são segmentados, né? E os animais são capazes de executá-las mesmo depois de decapitados. Você corta a cabecinha de uma minhoca, a cabecinha de um artrópode, de uma barata, por exemplo, eles vão continuar andando, certo? Vão se movimentar. Mas se eles baterem num obstáculo, eles ficam assim a andar inutilmente para frente. Sistema nervoso dos moluscos. Os moluscos também apresentam sistema nervoso do tipo ganglionar, né? E eles têm gânglios, né? Como não todos, mas eles têm a cabeça, vocês já viram, estudaram ano passado, a massa visceral e o pé. Então, eles têm gânglios bucais, gânglios pedais, que é parte do pé, gânglios cerebrais e os gânglios viscerais, que fica na massa visceral, certo? E já na lula e no polvo, que são cefalópodes, né, eles têm um grande grau de cefalização e eles têm o cérebro protegido por uma carapaça, e dessa carapaça saem nervos para os diversos tentáculos do corpo. Complexidade. Ao analisar os animais em ordem crescente de complexidade, observam-se 3 tendências no desenvolvimento do sistema nervoso. A primeira, surgimento de sinapses entre os neurônios que tornaram a propagação do impulso nervoso unidirecional e permitiram modular a intensidade da resposta desencadeada por um estímulo, já que a passagem da informação pela sinapse pode ser facilitada ou dificultada. Nós vamos estudar a formação da sinapse na outra parte do sistema nervoso. A segunda, concentração de neurofibras ou fibras nervosas em feixes chamados nervos. Concentração de neurônios e de estruturas sensoriais nas regiões mais anteriores do corpo, geralmente as primeiras a explorar novos ambientes. Então, isso aí é muito importante, nós termos essa ideia do aumento da complexidade do sistema nervoso à medida que nós subimos na escala evolutiva dos animais. Nos vertebrados. Os vertebrados possuem um sistema nervoso tubular e dorsal, com o encéfalo anterior, certo? Que é onde está o cérebro, o cerebelo, que também vamos estudar mais para frente, e bastante desenvolvido. Tanto o cérebro como a medula, eles são protegidos, né? O encéfalo, ele é protegido pelo crânio, né? E a caixa craniana, e a medula espinal ou espinhal no canal medular, formado pela sobreposição das vértebras. Então, vocês estão vendo as flechinhas aí, mostrando a parte superior, né, a cabeça, onde nós temos o crânio,
e a parte das costas, onde está aqui as vértebras, falando no nosso sistema nervoso. Quais são as células do sistema nervoso? Então, como todos os outros órgãos, né, nós temos também as células nervosas, chamadas neurônio, e células de glias, que são as células gliais. Os neurônios são as unidades funcionais básicas do sistema nervoso e geram sinais elétricos chamados potenciais de ação, que permite que elas transmitam rapidamente informações por longas distâncias. Então, vocês podem sempre pensar na parte da eletricidade, daquela diferença de potencial, do gerador. Quer dizer, tudo isso a gente passa quando nós vamos, quando o organismo vai receber um impulso, um estímulo, e o impulso vai passar de neurônio para neurônio. As glias também são essenciais para o funcionamento do sistema nervoso, mas elas trabalham principalmente dando suporte aos neurônios. Neurônios. Aí vocês têm um esquema de um neurônio, né? Então vocês têm aí, vocês podem seguir. Ele é formado de um corpo celular, né? Um núcleo, né? No corpo celular, e ele tem dois tipos de ramificação. Os dendritos, que são muitos, né? Dendritos, e depois eles têm um axônio. Esse axônio, ele é envolto, né, em células, a chamada bainha de mielina, né? Então elas são chamadas de oligodendrócitos, né? E ele tem alguma ramificaçãozinha no fundo, que é a terminação axônio. E quando vocês veem que parece uma salsichinha, né? Assim, tudo um monte de salsichinha. Então, em cada nozinho, né, olha lá, um nó neurofibroso, que era chamado antes nódulo de Ranvier. Essa mielinização é muito importante, certo? Vocês vão ver que depois nós vamos explicar, elas vão permitir uma maior velocidade na transmissão do impulso nervoso. Então, olha, os neurônios, aí uma descrição mais detalhada. Mielínicos, que são aqueles recobertos pela bainha de mielina, apresentam prolongamentos revestidos por uma estrutura rica em gordura, chamada extrato mielínico, ou bainha de mielina, formada por dobramentos de outras células do tecido nervoso, os oligodendrócitos, que eram chamados de células de Chivan. As interrupções do extrato mielínico são os nós neurofibrosos, ou nódulos de Ranvier. A presença do extrato mielínico é um dos fatores que determina a velocidade de propagação do impulso nervoso. Os neurônios mielínicos conduzem com maior velocidade a condição chamada saltatória, pois o impulso salta de nó em nó. Outro fator é o calibre dos prolongamentos do neurônio. Os de maior calibre conduzem impulsos com velocidade superior. Nós poderíamos até comparar assim, ó. Vamos supor que você tem uma escada, né? E se você subir de degrau em degrau, você vai demorar um determinado tempo. Se você subir de 2 em 2 ou de 3 em 3, quer dizer, saltando, você vai gastar menos tempo para subir. Então, é muito interessante eu explicar o seguinte, que quando a criança nasce, ela nasce com alguns reflexos. E esses reflexos têm que ir desaparecendo no primeiro ano de vida. Porque à medida que vai ocorrendo vamos dizer, um amadurecimento do sistema nervoso, em que os axônios vão se mielinizando, né? Existem algumas doenças degenerativas em que a pessoa perde essa mielinização e, logicamente, ela não vai ter mais uma coordenação motora legal, podendo ficar até, assim, vamos dizer, paralítica, né? Nervos. Que são nervos, né? Os corpos celulares concentram-se em regiões mais protegidas do sistema nervoso. Os prolongamentos dos neurônios se afastam de seus respectivos corpos celulares, formando feixes envoltos por tecido conectivo ou conjuntivo, que são os nervos. Então, nós temos dois tipos de nervos, chamados nervos motores ou eferentes, que levam a informação ao sistema nervoso central, do sistema nervoso central para a periferia, são os motores. E os nervos sensoriais ou aferentes conduzem os impulsos nervosos em sentido contrário da periferia para o encéfalo. Quais são as classes de neurônios? Os neurônios encontrados no sistema nervoso podem ser divididos em 3 classes: neurônios sensoriais, neurônios motores e interneurônios.
Os motores sensoriais, né, eles obtêm informação sobre o que está acontecendo dentro e fora do corpo e levam essa informação para o sistema nervoso central, para que seja processada. Por exemplo, se você pegar um carvão quente, os neurônios sensoriais com terminações nas pontas do dedo irão transmitir a informação que está muito quente para o seu sistema nervoso central. Isso aí nós vamos estudar também na sequência do sistema nervoso. Neurônios motores recebem informação de outros neurônios para transmitir comando aos músculos, órgãos e glândulas. Por exemplo, se você pegar um carvão quente, seus neurônios motores que inervam os músculos do seu dedo farão com que sua mão solte o carvão. Classes de neurônios interneurônios. Os interneurônios são encontrados somente no sistema nervoso central e conectam um neurônio a outro. Eles recebem informações de outros neurônios, que são os neurônios sensoriais ou interneurônios, e transmitem essa informação para outros neurônios, neurônios motores ou interneurônios. Então, aí vamos voltar no exemplo da brasa, né? Por exemplo, se você pegasse uma brasa, o sinal dos neurônios sensoriais na ponta dos dedos viajaria até os interneurônios em sua medula espinhal. Alguns desses interneurônios enviariam sinais para os neurônios motores que controlam os músculos do dedo, fazendo com que você soltasse a brasa, enquanto outros transmitiriam o sinal da medula espinhal até o cérebro, onde ele seria percebido como dor. Os interneurônios são a mais numerosa classe dos neurônios, estão envolvida no processamento de informação, tanto em simples circuitos reflexos, como aqueles desencadeados por objetos quentes, quanto em circuitos cerebrais mais complexos. São combinações de interneurônio em seu cérebro que permitem a você concluir que parecem com brasas, não são boas, mas para pegar, e esperançosamente eles retêm essa informação para referência futura. O funcionamento do sistema nervoso é bem complexo e muita coisa ainda está para ser descoberta. As funções básicas de um neurônio. Se você pensar sobre os papéis das 3 classes de neurônios, você pode fazer inferências gerais que todos os neurônios possuem 3 funções básicas. São elas: receber sinais ou informação, integrar sinais de entrada para determinar se essa informação deve ser repassada ou não, comunicar sinais às células-alvos, outros neurônios ou músculos ou glândulas. Então, ele recebe a informação, processa a informação e dá a resposta. Essas funções neuronais são refletidas na anatomia do neurônio. Aí nós temos os exercícios de aplicação. Primeiro, rede nervosa e gânglios nervosos constituem 2 tipos primitivos de sistema nervoso encontrado respectivamente. Bom, a esponja já cai fora porque ela tem ausente, hidra e planária. Podemos pensar nessa daí, a hidra, um celiterado, um quinidário, lombriga, minhoca, medusa, não. O paramécio também não tem sistema nervoso, então ficamos com a alternativa B, hidra e planária. A figura mostra a organização geral de um neurônio encontrado nos vertebrados no nosso exercício de aplicação 2. Então, vocês estão observando aí que é aquele mesmo desenho que nós temos no nosso texto, né? Então, ele pede para nós dizermos quais as estruturas indicadas pelos algarismos romanos. Então, nós temos o número 1 é o dendrito, o 2 é o corpo celular, o 3, terminações do axônio, o 4, o axônio, o 5, o extrato mielínico e o 6, o oligodendrócito. Quais as funções das estruturas indicadas por 5 e 6? Então, nós dissemos que o 5 é o extrato mielínico. Então, aumentar a velocidade, né, do impulso nervoso. E o 6, que é o oligodendrócito, né, ele é responsável pela produção do extrato mielínico. E o exercício 3, durante a evolução dos animais, muitas adaptações morfológicas e fisiológicas ocorreram, possibilitando a conquista de novos ambientes, com novas fontes de alimento. Entre essas alterações, aquelas que ocorreram para o aprimoramento do sistema nervoso dos animais, sem dúvida contribuíram muito para a exploração dos novos ambientes. Dessa forma, quanto maior for o grau de desenvolvimento do sistema nervoso de um animal, melhor será a percepção do ambiente, permitindo fugir de predadores, adquirir o alimento necessário, encontrar proteção, etc. Com relação ao sistema nervoso dos animais, assinale a alternativa correta.
primeiro grupo de animais multicelulares a apresentar um sistema nervoso foi os anelídeos. Não, foram os quinidários. Em animais multicelulares, as células nervosas, os neurônios, são especializados para receber informações, codificá-la e transmitir a outras células. Correto? Vamos ver as outras porque estão erradas. Um sistema nervoso difuso é característico dos invertebrados com simetria bilateral. Não, com simetria radial. Nos vertebrados, o cérebro e o cerebelo pertencem à parte central do sistema nervoso, enquanto a medula oblonga, que é o bulbo, a ponte e a medula espinhal, pertence à parte periférica. Não. O oblongo e a ponte pertencem à parte do sistema nervoso central. E a medula também. Nos vertebrados, o sistema nervoso encontra-se posicionado na região ventral, não na região dorsal, portanto, alternativa B. E aqui vocês têm a nossa tarefa e os exercícios que são propostos. Data de entrega, 20 de maio. Pessoal, bons estudos e até a próxima semana, tá? Tchau.